Bom, eu comentei sobre um livro que é um clássico da literatura espiritualista mundial sobre a questão da vida após a morte. Eu vou virar aqui para vocês verem. O livro se chama A Crise da Morte, do pesquisador italiano Ernesto Bozano. Esse livro foi publicado mais ou menos nos primeiros anos do século XX. O Ernesto Bozano foi um dos grandes pesquisadores de temas parapsíquicos do finalzinho do século XIX, na virada para o século XX. Ele viveu até 1943, bem velhinho. Eu praticamente tenho a bibliografia completa do Ernesto Bozano, que escrevia sobre tudo, Sérgio. Ele tem um livro sobre saídas do corpo, que é o Fenômenos de Bilocação e Desdobramento. Ele tem livros sobre psicometria, mediunidade e outros temas. Mas, provavelmente, o grande livro dele é esse aqui, A Crise da Morte. O Ernesto Bozano, o trabalho dele foi lançado aqui no Brasil durante décadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, a primeira edição desse livro, A Crise da Morte, vocês talvez encontrem em sebos com a Federação Espírita Brasileira no logo, inclusive edições mais populares e mais baratas, né? Depois, esse livro saiu aqui pela editora Maltese, com essa edição mais acabadinha, mais bonita, porém mais cara do que a edição original da FEB. Então, hoje esse livro, tanto a edição anterior quanto essa, vocês acham em sebo, a não ser que vocês achem encalhado numa livraria normal, mas a tendência é procurar em sebo. A Crise da Morte, Ernesto Bozano, editora Maltese, sendo que pode ser que vocês achem também da editora da Federação Espírita Brasileira, FEB, numa edição menorzinha, mas é o mesmo livro, tá? É o seguinte, o Ernesto Bozano, Sérgio, ele entrevistou vários espíritos desencarnados através de médiuns, e ele então fazia a seguinte pergunta: o que você sentiu na hora da morte? Ele não estava interessado na descrição do lado de lá. O que ele queria saber, o que se sente na hora da passagem. E é claro, ele fez um mapeamento das respostas que foram dadas a ele mesmo pesquisava esse tema, e ele chegou então a algumas conclusões, que ele coloca nesse livro A Crise da Morte, com os relatos transcritos de várias fontes e as opiniões dele. Era muito didático, então ele organizou esse estudo. Esse livro aqui é um dos grandes livros de vida após a morte. Recomendo para vocês que perderam alguém tão tristes e que queiram pesquisar um pouco. Eu não estou falando só de consolação, achar algo que conforte seu coração. Estou falando de discernimento também, de pesquisa, de observação e estudo de casos, né? E aí ele chegou a algumas conclusões, Sérgio, que eu quero correlacionar com as coisas que eu vi. Porque muito do que o Ernesto Bozano fala aqui, eu pude comprovar nas saídas do corpo. Não só eu, outros sensitivos e médios que eu conheço, na literatura de projeção astral, está repleta de relatos semelhantes. A literatura de vida após a morte, tanto do espiritismo, quanto da teosofia, por exemplo, ou de livros ocultistas, está repleta de relatos semelhantes. Então o que eu vou falar aqui, é claro que é genérico, e a morte de cada um, a passagem de cada um, vai ter conteúdos pessoais, individuais, né, Sérgio? Mas dá para tirar, assim, um parâmetro mais ou menos do que pode acontecer na maioria dos casos. Então, uma das coisas que o Ernesto Bozano assinalou, escutando o relato desses espíritos através de médiuns que não se conheciam e de fontes diferentes, foi que nos depoimentos, quase que unanimidade, os espíritos disseram: na hora da morte a gente vê a vida passando em 1 segundo, todos os detalhes, numa fração de segundo, né? O tempo para realmente. Quantas vezes você ouviu esse tipo de relato? O Jefferson que está aqui, e lemos isso, e isto é verdadeiro. O que acontece? Na hora da morte, o corpo mental, tá? Vamos colocar o corpo físico interpenetrado por corpos energéticos mais sutis, né? Sendo que temos o corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo espiritual interpenetrante, e na cabeça extrafísica o corpo mental. Vamos citar só esses para não complicar. Então o corpo mental, na cabeça astral, vamos chamar assim, no momento da morte é como se ele puxasse a informação inteira para não perder uma gotinha de experiência da encarnação. Então, naquele instante, uma fração de segundo mais rápido, faz isso. É um download rapidíssimo. Como se fizesse um download rapidinho. Um upload. Um upload, na verdade, subindo, para levar para o lado de lá. Isto acontece. Entretanto, precisa assinalar, isso acontece em mortes, Sérgio, em condições normais. Doença, velhice, podendo até acontecer num acidente, eventualmente. Mas
Não acontece no caso de espíritos apegados. Eles não conseguiram desprender, ficam presos no astral, no duplo extrafísico da Terra, e isto só acontece na hora que eles forem resgatados ou passar, que eles vão ter a deles. Me parece que é uma transição natural deste plano para o outro, e enquanto a pessoa está aqui, ela desencarna, dá um apagão quando ela se vê está flutuando em algum lugar aqui. Então ela não passou por esses trâmites que a gente está narrando aqui, que é de quem passou. Outra coisa que assinalou, que o Bozano assinalou, sensação de flutuação, né, minutos depois, sensação de sono reparador. Quer dizer, parece que a mente, como uma espécie de autodefesa, ela dá um clique, ela apaga, né? E aí quando a pessoa acorda, ela já está do lado de lá. Qual é o tempo em que ela fica imersa nesse sono reparador até despertar do lado de lá? Varia de pessoa para pessoa. Agora, é claro que existem padrões. De repente tem um que vai precisar dormir um mês. Quando eu falo um mês, eu estou usando medida de tempo nossa daqui, para se entender. O outro dormiu um dia, mas a média é de 1 a 3 dias, na maioria das vezes. Isso, inclusive, protege o desencarnado das formas mentais de sofrimento e choro do Shificarum, porque ele está praticamente, é como se tivesse desligado o sistema para reiniciar, né? No outro plano, vamos falar assim. Então, isso é chamado de sono reparador, e aí a pessoa vai questionar, mas poxa, ela está num corpo espiritual, quem precisa de sono é o corpo físico. Entretanto, vocês precisam considerar o seguinte: tantos anos encaixados aqui dentro do corpo, a mente da gente funciona como se nós estivéssemos no corpo físico. Então, até como salvaguarda ou autodefesa diante do momento, a mente faz isso, como uma espécie de proteção. E aí a pessoa entra num sono reparador, que não é um descanso físico, é um descanso psíquico. Porque depois de anos habitando aqui a Terra, com todas as provações, a mente também precisa de um descanso para reiniciar o sistema, que não é o descanso da carne, mas o descanso da mente, psicológico, para você, tipo assim, fechou um ciclo, agora abriu o outro. E isso é normal. Outra coisa, não é comum as pessoas lembrarem de vidas passadas na hora da morte, porque ela primeiro precisa processar a experiência atual. Tanto que essa visão panorâmica das imagens da vida que passa é para valorizar a vida presente. Posteriormente, à medida que a pessoa for tomando consciência, né, e ficando dentro do normal dela, aí ela começa a acessar a algo maior, e aí a consciência dela se expande. Mas inicialmente há um período de readaptação. Eu vou usar uma referência, uma analogia para ser melhor entendido. Você compra um sapato novo, Sérgio, e o primeiro dia ele está apertado. Então chega no final do dia, você tira o sapato, o pé está um pouco inchado, e a marca da costura do sapato está até marcada na pele, né? Aí você faz o quê? Põe os pés dentro da água para relaxar, põe os pés para cima para desinchar. Vamos fazer uma analogia? O corpo físico é como o sapato. O espírito vem e encaixa. Depois de uma vida dentro desse sapato, quando o espírito sai, ele está inchado e com a marca da costura do corpo reproduzindo a aparência. Muito bom. Numa analogia. Então precisa passar uma pequena adaptação para desinchar, e é igual botar o pé na água, para voltar às condições normais depois de uma existência. Por isso existem os locais pós-morte em torno da Terra, tá? Entre o plano extrafísico e o plano físico, de recepção de recém-desencarnado. E aí entra toda aquela história do André Luiz. Eu acordei, eu tomei uma sopa, sabe? A pessoa funcionando ali ainda como se fosse aqui, para posteriormente passar. Isso pode levar um dia para um mês para o outro, pode levar um ano para outro mais teimoso. Mas o mundo espiritual tem terapeutas, espíritos apropriados para desobsidiar isso e fazer passar. Eu estou considerando pessoas que passaram, porque uma parte às vezes fica meio presa, agarradiça por outros motivos. E essa questão também da vida após a morte, algumas pessoas perguntaram, Sérgio, a plasmagem do corpo espiritual. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Ele plasma tudo aquilo que a mente pensa sobre si mesma. Ora, depois de tantos anos dentro da matéria, você olha no espelho e fala, esse aqui sou eu. Então, você vem dando a autossugestão há muito tempo de que você é este. Então, na hora que você sair, o corpo astral vai tomar a configuração do que você acha que é. Você é o Sérgio, é o que você é a sua identidade momentânea. Então, a tendência é que você reproduza a sua aparência da idade atual, que você desencarnou lá. Se tiver uma cicatriz na mão, ela vai aparecer a marca lá, porque a mente registra tudo. Entretanto, é forçoso colocar para vocês que muitas vezes você vê um espírito desencarnado, ele está remoçado.
Ele morreu com 80, você vê ele está com 40, né? Porque ele está muito bem. Isso é normal, existem muitos relatos disso. Uma consciência mais desperta. E outra, agora, pode acontecer de uma pessoa desencarnar com 80 anos, barbão, e aparecer de barba do lado de lá, mas o olhar dele é jovial, a expressão é jovial. Sabe? Por exemplo, nós conhecemos pessoas de muita idade, o rosto sulcadinho de rugas, que quando você olha os olhos estão brilhando, a expressão é jovial, está cheia de vida. E encontramos jovens, por exemplo, chapados de droga, por exemplo, o rostinho de 20 anos lisinho, a expressão acabada e envelhecida. Eu estou falando de expressão. É essa expressão que aparece do lado de lá. Então, se o espírito está remoçado, ele está muito bem. Agora, em contrapartida, o espírito, quando está mal com ele mesmo, o autoculpa e um monte de coisa, a expressão carrega. Às vezes até deforma, Sérgio. Que aí já estamos falando do plano astral mais condensado, denso, umbral, que aí é outra condição. Estou falando em condições normais. Também preciso afirmar para vocês que o que eu vi lá fora me mostrou que o que vale não é o momento da morte, mas o caráter durante a vida. Então, alguém pode morrer dormindo e despertar e estar no plano astral inferior. E o outro pode ter sido picadinho no assassinato, um segundo depois ele está bem do lado de lá. Gente, por favor, não confunda o gênero da morte ou o estado em que o cadáver ficou com o nível da consciência que era bom. Então, Sérgio, isso é muito importante falar. Porque fala assim, poxa, a pessoa boa morreu daquele jeito. Ela não está daquele jeito lá de lá. Ela não está picotada, ela não está morta e ela está bem. E o outro pode ter desencarnado com carinho da família do lado, um segundo depois está mal do lado de lá. Também não é gênero de enterro que define nada. Quantos, por exemplo, os mafiosos, o seu enterro, teve políticos, limusine levando o caixão de mogno, o cara estava mal do lado de lá. E você pega um indigente, desencarnou ali embaixo de um viaduto. Feliz. Um segundo depois está feliz do lado de lá. Então isso, a ilusão daqui não conta. Conta, gente, eu posso afirmar para vocês. Caráter, não é religião, é cultura, sexo. Caráter, é como a gente é. O corpo astral reflete exatamente isso. Como a gente age e como a gente reage diante das coisas. Agora, nenhum de nós é santo, nem demônio. Somos espíritos encarnados na condição humana. Então nós temos altos e baixos. Nós carregamos lá para fora o que nós temos aqui dentro. Então um conselho que eu vou dar para você. Você só vai ser feliz lá se você estiver feliz aqui. Porque você vai carregar para lá o que você tem dentro. E se você estiver mal aqui, você vai ficar mal lá. É claro que a desencarnação, ela muda o ambiente, mas ela não muda você por dentro. É só você num outro ambiente. E se você pega uma pessoa que está mal e põe ela no paraíso, ela continua mal no paraíso. E pega uma pessoa boa, coloca ela no inferno, ela é o melhor inferno na hora. Qualquer lugar você leva. Então o lugar é dentro. Claro. Paraíso e inferno são portáteis, não são lugares. São estados de consciência que são plasmados do lado de lá e cristalizados em ambientes que a gente fala embaixo ou em cima, mas isso também nem é desse jeito, algo em cima e algo embaixo. E eu estou vendo que o nosso tempo está esgotando, vamos ter que fazer a parte 4. Então já vamos fazer nessa própria gravação, vocês vão ver o Sérgio com a mesma roupa, inclusive, porque nós vamos pegar o embalo já para a parte 4, porque ainda tem um monte de coisa para a gente falar nisso, tá? Tá bom, Jefferson? Vamos deixar por aqui agora. Gente, aguarda o próximo programa, mais um bloco da gente falando sobre isso, tá bom? Obrigado aí pela audiência de vocês.